Mesh Cache e Mesh Sequence Cache são dois modificadores aqui do Blender bem parecidos. Basicamente, o objetivo deles é reproduzir arquivos externos de animação e frequentemente eles são usados para fazer intercâmbio entre os aplicativos 3D. No vídeo de hoje eu vou explicar as funcionalidades dos modificadores Mesh Cache e Mesh Sequence Cache. Bom galera, estou aqui no Blender. Essa mesh aqui, ela recebeu uma simulação com o modificador Clout e vou tocar ela aqui só para vocês darem uma olhada. Então, como vocês podem ver, ela está com a simulação do modificador Clout. E para explicar aqui o primeiro exemplo do modificador Mesh Cache, eu vou fazer o seguinte. A gente vai exportar essa animação com o formato MDD. O Mesh Cache, ele vou fazer um plane aqui só para aplicar o modificador e explicar inicialmente aqui. A princípio, ele recebe dois tipos de informação. Ele interpreta dois arquivos, MDD e PC2, que é Point Cache 2. Então, o que a gente vai fazer agora, inicialmente, é exportar essa bandeira aqui como um arquivo MDD. Por padrão, aqui no Blender, no File, Export, ele não vem habilitado para exportar MDD. Ali no meu já estava, só que é porque eu já instalei um addon aqui. Então o que a gente precisa fazer é vir em File, Edit, Preferences. Abrindo aqui a janelinha de Preference, a gente vem aqui em Addons e a gente vai digitar MDD. E aí, esse addon aqui, que aqui já está habilitado, mas no seu não vai estar provavelmente, é Import, Export, New Tech, MDD Format, que é o addon que permite a gente importar e exportar arquivos em MDD. Então, beleza, galera. Habilitando isso aqui, você vai ticar aqui e pode fechar. E aí, tipo, na sua malha aqui que está com animação em Clout, no meu caso aqui, a gente exporta. E aí vai habilitar a opção aqui, Lightwave Point Cache .mdd. A gente clica nela e exporta. Eu habilitei essa janelinha aqui de atalho com F4. F4 abre esse File Context Menu. É a mesma coisa que vem aqui. Então eu vou vir aqui, File, Export, Lightwave Point Cache. E bandeira animada Blender Underline 001. Eu já tinha salvo, não vou salvar, mas só para exemplificar. Aqui então, se agora eu pegar essa bandeira, do jeitinho que está aqui, e copiar ela para cá, vai ficar tudo zoado a simulação, porque está com um Clout. Eu vou entrar aqui nesse menuzinho de Physics, Properties, vou deletar o meu modificador Clout, para que minha malha fique zerada. Quando eu apertar aqui a animação para rolar, você vê que não tem nada acontecendo. Somente com o outro objeto ali. Tava dando uns erros ali, não sei porquê. É só deixar ele rolar um pouco. Acho que ele precisa carregar, né? Beleza. Aqui vai ser o nosso primeiro exemplo. Eu vou aplicar o modificador Mesh Cache. Então aqui no meu Mesh Cache tem algumas informações. O tipo de formato que a gente vai indicar aqui para ele ler o arquivo. Como eu expliquei antes, tem MDD e Point Cache 2. Você vai escolher o formato que você tiver a animação. Então aqui em File Path eu vou abrir a meu arquivo MDD. Esse arquivo aqui, galera. Vou abrir. E
a gente pode perceber que o pivô dele ficou estranho aqui, né? Eu vou só vir aqui na minha vista frontal e posicionar de um jeito aqui que me agrade. Então agora, se eu der o play aqui, a gente vai ver que os dois objetos têm a mesma animação, né? Esse aqui tá dando uns bugs, mas é porque tá pesado só o arquivo, só isso. Então a gente trouxe essa informação de animação. Eu vou esconder esse daqui para a gente ficar concentrado só nesse daqui. Então a gente tem a informação aqui, isso fica muito mais leve do que deixar a simulação rolando. Aqui a gente tem essa opção de influência, que daí é a influência que essa animação vai ter no nosso objeto. Se eu botar aqui, ó, ponto 2, vai ter animação, mas de uma maneira muito mais leve. Ele foi modificado aqui o pivô do objeto porque o pivô está nessa posição porque a influência está em 1. Se a gente colocar em menos, o pivô volta ao ponto pivô original do nosso objeto, que é aqui. Então essa influência aqui é a quantidade de informação que ele vai receber desse objeto. Se colocar em 1, os movimentos vão ficar bem maiores, tal. Em ponto 1, vão ficar menores. Isso é interessante para quando a gente tem mais de um objeto. A gente pode colocar a influência desse em 1 e desse em ponto 8, sei lá. Só subir um pouquinho para ficar parecido. A gente vai ter uma leve diferença aqui nas animações. Bom, galera, essas informações todas aqui que eu vou demarcar aqui, eu não consigo muito bem explicar a diferença delas. Aqui é o mapeamento do tempo, se vai ser por frame, se vai ser por tempo, se vai ser por fator e se vai ser pelas configurações da cena ou uma customização que você queira fazer. Mas basicamente eu não tenho muito o que falar sobre isso. Então a gente vai partir para essas duas opções aqui. Essas informações aqui, frame start e frame scale, é legal quando a gente quer variar também. Então eu dupliquei aqui o objeto e eu vou falar que esse objeto aqui vai começar no frame 10. Então consequentemente a gente vai ter um delay de um para o outro de 10 frames. Isso vai gerar uma diferença aqui na animação e vai parecer que eles estão recebendo animações diferentes. Frame scale, se a gente alterar aqui, é basicamente a escala da timeline que a gente importou. Se a gente colocar em 3, a gente está escalonando ela 3 vezes. Então, no tempo que essa daqui se repete uma vez, essa aqui vai se repetir 3. Então, consequentemente, a gente vai ter uma animação mais rápida, como a gente pode ver. Começando com 30. Um vento mais rápido parece, né? Então é isso, pessoal. E também se a gente colocar, por exemplo, ponto 5, a gente vai ter a sensação de um vento mais devagar, né? Uma animação mais devagar. Então essas opções aqui você controla o delay da animação e aqui a velocidade que ela vai ser exibida. Essas opções aqui de Axis Mapping é de mapeamento dos eixos, né? Quando a gente trabalha principalmente com aplicativos externos, trazendo coisa aqui para o Blender, às vezes vem com deformidade aí nos eixos. Então aqui a gente tem o Flip Axis, a gente pode flipar os eixos, por exemplo, no eixo X, você vê que ele inverteu, né, o eixo. No eixo Y,
no eixo Z. Então vou dar um Ctrl Z aqui só para a gente não quer nada flipado. E aqui a gente pode também setar o Forward Up Axis. Quando vem com problema de eixo, também a gente pode mudar, falar qual que é os eixos corretos aqui. Aqui a gente tem esse controle. Mais quando vem com algum erro aqui em algum eixo, aí se usa essas informações aqui. Bom, esse foi o primeiro exemplo de Mesh Cache Modifier. Eu vou para o segundo exemplo. Bom, nesse exemplo aqui, eu tenho um objeto, foi modelado para uma cena que eu estou fazendo, para o portfólio. E ele tem 3 deformações que estavam em Shape Keys, fazendo com que ele fique uma lata amassada, né? Eu animei essas informações de Shape Keys, gerei essa animação. E daí exportei, como a gente fez no outro exemplo, como Point Cache MDD. Exportei meu objeto aqui, sem animação nenhuma. Como você pode ver aqui, ele não tem animação, não está com os Shape Keys aplicados. E eu vou adicionar nele o modificador Mesh Cache. Aqui no meu Mesh Cache, a gente vai especificar o formato, vai ser MDD mesmo, a gente vai manter. E aí vou trazer meu Spray Animation, que é o arquivo MDD que eu exportei lá da outra cena do Blender. Vou dar o Accept. Então, sem fazer nada, só isso, ele já está com essa informação aqui. Quando a gente der play, a gente vai ter as animações aqui. E aí aqui, da mesma forma, a gente pode, por exemplo, escalonar para 2, vai ter uma animação mais rápida. E 0.5, sei lá, mais devagar. Então, nesse exemplo, eu tentei mostrar aqui como fazer transferência assim, dessas informações de animação com MDD usando o Mesh Cache Modifier. Essa é a funcionalidade dele, basicamente. Agora eu vou explicar para vocês o uso do Mesh Sequence Cache. Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho essa bandeira aqui que eu fiz no Marvelous. Já está recebendo essa simulação aqui. E eu exportei essa simulação como, se eu não me engano, Alembic Ogawa. E aí quando eu exporto esse arquivo alembic.abc, escolho aqui o meu arquivo lá do Marvelous que eu exportei, bandeirola animada Marvelous 2, e ele vem para mim. Ele vem numa escala gigante. Vou escalonar aqui só para ficar na escala que a gente está usando aqui na cena. E aí, quando a gente importa o arquivo Alembic com animação, automaticamente ele já vem aplicado aqui o Mesh Sequence Cache com a bandeirola animada aqui. Então, a gente transferiu a informação de animação aqui do Marvelous para o Blender através da importação de Alembic, que ele aplica usando o Mesh Sequence Cache. E aí, se eu der o play aqui, a gente tem a mesma animação lá do Marvelous aqui no Blender.
Então o Mesh Sequence Cache é um arquivo para trazer sequência de animação de Alembic e de outros formatos externos aqui para o Blender. Ele trouxe nosso objeto do Marvelous e trouxe a sua animação através do Mesh Sequence Cache. Então, se eu apertar aqui o Play, a gente vai ter a mesma animação lá do Marvelous. Esses parâmetros aqui de Frame Offset é para a gente dar um offset na animação. A gente pode rolar a animação toda através daqui. Então, se a gente quer uma animação um pouco diferente, a gente coloca um pouco de Frame Offset. No início ele vai... É a mesma coisa do delay lá que eu tentei explicar no Mesh Cache, na outra parte. Então esse é o primeiro exemplo aqui de Mesh Sequence Cache, trazendo uma informação de animação lá do Marvelous. Agora eu vou para o segundo exemplo. Em outro arquivo, eu tenho essa perna aqui, que eu já tinha mostrado em outro tutorial lá, do Data Transfer. Eu fiz uma animaçãozinha dela nesse arquivo aqui, bem simples, da perna abrindo, esticando e voltando, né? Então vou botar aqui. E aí essa animação eu exportei como Alembic também, se eu não me engano, foi como Alembic. E aí no meu arquivo aqui eu exportei, vou exportar novamente. Exportei aqui meu lag animation. E quando eu importei aqui como Alembic, ele traz a minha mesh e automaticamente aplica o modificador Mesh Sequence Cache. Se eu der um play aqui, a gente tem a mesma animação do outro arquivo, só que sem bone, sem nada. E aqui com esse empty que ele trouxe, eu posso mover e colocar onde eu quiser aqui. Então esse é o segundo exemplo aqui de trazer uma informação com Alembic, usando o Mesh Sequence Cache. Isso aqui é uma árvore que eu fiz ela para um projeto que está parado por enquanto, de uma casa na árvore. Eu fiz ela no SpeedTree, que está o arquivo dela. E na época eu queria levar isso pro Blender, e aí eu descobri, até nesse SpeedTree meu, que eu nem consigo fazer isso, porque ele é versão para Unreal, só exporto para Unreal. E na época eu usei o outro SpeedTree, o Cinema, e lá você consegue exportar em Alembic com animação. Então eu exportei, na época foi bem pesado, tive que exportar várias partes. E ele faz a mesma coisa, ele trouxe o meu objeto e com aplicado um Mesh Sequence. E aí aqui está o caminho dos arquivos em Alembic, né, que ele traz de animação. Eu vou evitar de dar play aqui nessa animação porque é muito pesado, muito mesmo, e vai travar tudo. Mas eu fiz um preview render. Esse é o arquivo aqui da animação. Então eu trouxe toda essa informação que é pesadíssima, né, em Alembic da animação das folhinhas. E ele fez esse intercâmbio legal aqui. Então essas foram as funcionalidades do Mesh Cache Modifier e do Mesh Sequence Cache. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse também é um modificador meio difícil de explicar. Eu também não tenho tanta experiência assim explicando, mas eu tentei passar aquilo que eu conheço desses modificadores. Como a gente está fazendo na playlist de passar por todos os modificadores aqui,
eles estavam nessa sequência inicial. Confesso que eu usei poucas vezes o Mesh Cache, para falar a verdade, não tinha usado ainda. Eu tinha usado esse Mesh Sequence Cache, que é quando eu trouxe informação externa aqui para o Blender. Mas é isso, fale aí se vocês gostaram, o que vocês acharam, se vocês já conheciam esses modificadores, se vocês já fazem uso desses modificadores, e deem sugestões, feedbacks, são sempre bem-vindos. Beleza? Valeu, até a próxima.